demorei quase 3 anos pra me expor nas redes sociais e demorei 1 ano depois de me expor na rede social pra entender de fato o que eu tava querendo comunicar. Sejam bem-vindos a mais um Emily Sem Filtro e a pauta de hoje é a seguinte: você não precisa de mais ideia de conteúdo, você precisa entender o que você tá tentando comunicar e por que você tá tentando comunicar isso. Nossa, que agressiva, credo. Vamos lá. O que acontece? Essas semanas eu tô muito reflexiva em relação às pessoas e aos profissionais que eu tô atendendo. E eu vejo que hoje o problema de falta de conteúdo não tá elencado 100% com a falta de assunto. É a falta de direcionamento, planejamento da onde você tá querendo ir. Por exemplo, quando você tem um produto pra vender, você tem um direcionamento, você tem uma meta, né? Então, vender 500 capinhas dessas dentro de tanto tempo. E o que você vai comunicar no seu conteúdo? Algo que faça esse direcionamento pra vender as capinhas. Só que agora vamos colocar isso numa vertente da vida real. Tem gente que começa a criar conteúdo sem objetivo. E isso vai fazer com que você se confunda no meio do processo, porque você não sabe pra onde você tá indo. Então hoje, muitas das profissionais e muitas das mulheres que entram em contato comigo, eu sempre faço essa pergunta matadora. Por que você tá criando conteúdo no longo prazo? Porque a primeira questão que as pessoas trazem pra mim não é muitas das vezes assim, eu quero isso, portanto vou criar conteúdo comunicando isso. O que você acha? Na verdade é muito do voltado pra, eu não sei o que eu vou postar, eu não consigo manter frequência de constância, eu começo e eu paro, eu tenho muita referência, quando eu vou criar parece que nada fica bom, eu quero aumentar o número de seguidor. Só que será que você merece número de seguidor? Será que você tá numa fase pra conseguir pegar e expor as suas ideias? Ou você tá numa fase de olhar pra tua vida e entender o que você tá querendo comunicar? Esse é o maior questionamento que eu trago para as pessoas que me mandam mensagem. Isso é o maior questionamento que eu trago para as pessoas que querem trabalhar comigo. Eu coloquei uma coisa na minha cabeça, eu quero que esse negócio funcione. Eu vou construir a minha escadinha até isso que eu quero. Usando a comunicação ao meu favor, usando a minha rotina ao meu favor, usando todas as ferramentas externas. O lifestyle é o maior exemplo da palavra que eu particularmente acho que é, eu não sei o que eu tô fazendo, muito menos o que eu quero comunicar, então eu quero mostrar minha vida. Meio que sem objetivo. E eu não acho que isso é um problema, eu acho que você pode comunicar o que você quiser, eu acho que você pode publicar teu lifestyle. Por mim, eu acho excelente todo mundo estar dentro da rede social e usar essa comunicação como algo pra elevar você a teus objetivos. Mas eu acredito profundamente que seria muito importante que todas nós tivéssemos um objetivo, principalmente a gente que empreende com rede social. A gente que tem uma mensagem que a gente quer passar. A partir do momento que a gente encontra aonde a gente tá indo, que depois o nosso conteúdo faz sentido. E eu demorei 1 ano pra conseguir entender pra onde eu tava querendo ir. Muita gente que acha que não, é pisar o pé aqui dentro da rede social e já achar que tá tudo alinhado, que aquele posicionamento é o mesmo posicionamento que você vai manter pro resto da vida, só que você tá em processo de mutação todos os dias, toda hora. Cada minuto que você abre teu celular, você tem uma gama de informações novas que vai te trazer mais uma gama de ideias. Mesma coisa, tua experiência dentro do teu trabalho, dentro da tua vida social, sempre vai tá te trazendo estímulos. Só que o ponto é, a gente não pode olhar pra rede social com essa cabeça de que, tipo assim, não, beleza, eu quero viralizar, eu quero ganhar seguidor, eu quero isso, eu quero aquilo, sendo, eu preciso de melhores ideias, sendo que o ponto é que a gente ainda não conseguiu se autorregular pra pegar essas experiências e entender o plano de vida que a gente tá querendo criar. Por que eu tô falando tudo isso, tá? Eu comprei 2 coisas muito legais. Na verdade, isso aqui tava nas coisas do meu pai. Meu pai, ele trabalha com administração financeira, já vai fazer muitos anos, e ele é administrador. Então, ele fala muito sobre projeto de vida, gestão de tempo, e eu acho que esse livro tava no meio das coisas dele, eu achei muito legal, é do Ulisses Mar, e eu tô lendo e eu tô achando excelente. E eu comprei um caderninho também pra conseguir estudar melhor. Mas, dentro do projeto de vida, tem uma coisa que eles conversam que é muito interessante, que é o estado atual e o estado desejado. O estado desejado é teu objetivo. A partir do momento que você tem um objetivo claro, e é aquela coisa que todo mundo sempre fala, tem um objetivo que as coisas vão fluir. Mas como que acha esse objetivo? Esse é o ponto. Mas, a partir do momento que você entende o teu estado desejado, você entende qual caminho você deve traçar pra chegar lá. Ao mesmo tempo que você ainda não tem o teu estado desejado, ainda não tem as coisas super bem alinhadas no lugar certo, eu sou fã de pegar, começar a criar e depois as coisas vão fluir. A comunicação e a exposição me ajudaram muito durante o meu processo de entender o meu estado desejado de fato, que pode mudar daqui a um tempo ou não, porque eu também tenho muito que amadurecer ainda, mas me ajudou muito a conseguir coletando informações de pessoas, de experiências que foram me ajudando a construir o estado desejado. Então, ano passado eu entrei para as redes sociais com 0 visão de tipo, cara, beleza, qual que é o meu conceito sobre rede social? Eu queria ensinar a criação de conteúdo, mas qual que é a visão da Emily em relação à criação de conteúdo?
Foi aí que eu comecei a parar pra pensar, comecei a observar e depois de um tempo, assim, estruturando o negócio, enquanto eu tava fazendo tudo isso, né? Então eu tava estruturando a equipe, estruturando o negócio, estruturando a minha empresa internamente, tava melhorando meu financeiro. Então, tipo, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Como que eu ia encontrar tempo pra pensar no que eu queria, no meu estado desejado, né? Foi aí que eu simplesmente comecei a me tornar mais presente. Então, no começo do ano, depois de ter vivido o ano passado inteiro, de ter tido várias experiências legais. Foi o primeiro ano que eu trabalhei com criação de conteúdo. Eu saí do meu perfil de 2.000 pra 30.000. Foi, tipo, muito bom pra mim. No sentido de execução e também de estruturação, assim, pra entender o mercado que eu tava ingressando. Só que daí, esse ano, ele foi um ano mais automático. Até o momento que eu tava desesperada, querendo lançar curso, querendo lançar infoproduto, sendo que nem um direcionamento claro eu tinha da onde eu tava querendo ir. Por que esses infoprodutos fariam sentido? Entende? Ou por que esse projeto faria sentido? Por que essa publicidade faria sentido? Então foi no começo desse ano que eu me dediquei ao meu autoconhecimento. E agora eu quero falar de foco, tá? Nossa vida não para, nossa agenda tá sempre rodando, nosso negócio tá sempre rodando, todos os dias tem alguma coisa nova que acontece na nossa vivência, e a gente sempre parece que tá apagando fogo a cada segundo se a gente entender que tudo é um foco. Depois de eu ter lido Ikigai, eu entendi que a gente não é feito pra ser multitarefa, então lidar com mais de uma coisa ao mesmo tempo a todo momento. Mesmo que essas coisas aconteçam na nossa vivência por conta de influências externas. Deixa eu dar um exemplo pra vocês. Hoje eu tinha meu dia planejado pra pegar e estruturar meus conteúdos. Portanto, o que aconteceu no meio do caminho? Teve uma lead muito importante que entrou em contato comigo no meu Insta, eu tive que resolver isso e passar pra minha equipe interna. Teve um outro problema com um termo também que a gente tá emitindo de uma consultorada e daí depois uma outra consultorada. Então, o que acontece é que às vezes a gente não tem a previsibilidade de falar, nossa, isso vai acontecer amanhã. Entende? Então, aonde que entrou o foco dentro disso? Tá vendo as bolinhas azuis? São tudo que eu tô resolvendo. Só que o foco mesmo tava voltado pro meu autoconhecimento. Tá vendo como chama muito mais atenção? O foco era esse aqui. Isso aqui tava acontecendo e eu não conseguia parar de lidar com isso aqui, mas o meu foco era o meu autoconhecimento. E que eu parei, olhei absolutamente tudo que eu tinha em cima da minha mesa. Então, as minhas ideias de projeto, as minhas ideias de curso, o que eu já tinha feito, que eram outros cursos, mentoria. Tipo, eu comecei a analisar tudo. Pra onde que eu, Emily, tô querendo ir? Foi aí que eu entendi meu estado desejado. Pelo menos é o que eu acho que eu quero nesse momento, mas eu nunca tive tanta certeza de algo na minha vida. Tá muito claro pra mim que é isso que eu quero. A partir disso, eu comecei a entender e juntar os pontos que eu já tinha pensado anteriormente pra conseguir entender como que isso iria comunicar pra dentro da minha rede social e por quê. Foi aí que eu tive uma oportunidade também no começo do ano de fazer uma palestra no Dia da Mulher, pra falar de ordem das prioridades e acabativa, que foi uma coisa que eu comecei a aprender no ano passado também, quando eu tava tentando entender um pouco mais sobre as minhas prioridades de vida, dentro do meu autoconhecimento. Quando eu comecei a me interessar sobre tudo isso. E foi nessa palestra que eu entendi o que a Emily de fato fazia. Então, antigamente, a minha comunicação, ela tava muito mais voltada pra, tipo, ai, algoritmo XPTO, ai, criação de conteúdo não sei o quê, ai, não faça isso, não faça aquilo, criação de conteúdo, viralização. Então, eu tava muito com essa cabeça porque nem eu entendia o conceito do que eu tava apresentando. Mas, ao mesmo tempo, eu não pude deixar de me expor, porque a partir da exposição que eu consegui coletar as informações que eu tenho hoje pra trabalhar com essas informações e chegar aonde eu tô agora, que é num nível de clareza bastante alto. E tem muita coisa que eu quero melhorar ainda, mas enfim. Então, foi a partir dessa palestra que eu produzi essa palestra. Eu dei essa palestra, eu tava produzindo as aulas que eu comecei a ativar o meu foco. Então, aqui, ó. Meu foco não era entregar uma palestra, era entender e compreender o que eu tava querendo comunicar. Autoconhecimento. Então, eu tava tentando me conhecer, tentando entender o que eu queria como negócio, o que eu queria como pessoa, e como é que isso fazia sentido. Foi aí que eu cheguei à conclusão que eu, Emily, não falo só sobre criação de conteúdo. Eu falo sobre autoconhecimento, eu falo sobre planejamento, eu falo sobre metas. Isso tudo foi uma construção de coisas que nem sempre a gente pega e a gente planeja. São coisas que às vezes são imprevisíveis. Mas a partir do autoconhecimento você entende o que faz sentido você trazer pra dentro. E foi depois de tudo isso que eu consegui entender, de fato, o meu estado desejado. E a partir do estado desejado, entendendo o que eu quero comunicar, o que eu gosto, tudo isso, foi aí que eu comecei a conseguir construir a minha comunicação com mais clareza. Aí o ponto é, público. Meu público estava acostumado com o meu tipo de conteúdo que era voltado para falar só sobre conteúdo. Só que agora eu, Emily, olhando para o meu estado desejado, meu objetivo, eu entendo o que eu preciso comunicar. Eu preciso falar de autoconhecimento, eu preciso falar de planejamento, de estratégia e conteúdo como meio. Só que meu público, ele não tá acostumado com isso. Meu público tá acostumado comigo falando sobre conteúdo, então tudo que é referente a conteúdo sempre vai dar muito mais like, muito mais view no meu perfil.
Mas, de uma hora ou outra, eu tenho que me reposicionar. Foi aí que agora, depois de alguns meses, eu conversei isso até com a Mari, que é minha comercial. Eu falei assim, Mari, eu vou fazer um reposicionamento, porque eu tô mudando a forma como o meu conceito tá sendo trazido para as redes sociais. E só agora que eu tô começando a colher os frutos disso. E eu vou dar o exemplo do público, porque eu acho que o público ele é mais palpável, tá? Então, a partir do projeto a partir do estado desejado, do autoconhecimento, do entendimento de onde eu queria estar, do reposicionamento estratégico que eu ia fazer no meu perfil, por isso que eu até falo que é importante você ter autonomia de ser estrategista do teu negócio, porque você sabe como mudar a cabeça sozinho. Nem que você tenha uma equipe e você comunique isso pra tua equipe, porque também tem uma outra coisa. Você que é profissional perdido, não sabe pra onde você tá querendo ir. Não investir no tempo de alguém e falar pra pessoa resolver tua vida, porque ela não vai saber o teu projeto. Resumindo. E foi aí que eu comecei a fazer um reposicionamento e agora eu tô tendo resultado, né? Então, por exemplo, o meu público antigamente me procurava pra quê? Pra falar sobre conteúdo. Emily, como é que eu faço pra ter mais publicidade? Emily, como é que eu faço pra melhorar a minha taxa de engajamento? Emily, como é que eu faço pra... Eu já entendi que eu não sou só isso. Meu conceito é muito maior pra falar sobre meta, plano, empresa, negócio também. Autoconhecimento também, autorregulação também. E hoje, esses últimos meses, eu tenho recebido leads muito, muito qualificadas. E tá sendo muito importante porque isso só tá validando tudo que eu pensei anteriormente. E agora que eu tô começando a comunicar com mais clareza de fato o que eu faço dentro da minha rede social. Esse aqui foi um dos primeiros conteúdos onde eu falei abordando o meu novo posicionamento e a minha nova visão pra chegar no meu estado desejado. Só que você concorda comigo que isso só veio um ano depois? Então por isso que você não pode ter pressa. E pra mim vai ser diferente do seu tempo. O ponto é que você não tá com confusão de ideias, você não tá precisando viralizar mais, você não tá precisando fazer mais view no teu perfil, mais métrica de vaidade, você tá precisando entender o que você quer. Quando você entende o que você quer e usa o conteúdo como um meio pra chegar lá, é fichinha. Mas você tem que estar entendendo qual trajeto você tá querendo traçar. Tô bem louca ao ponto de pegar e fazer um planejamento de vida do que eu imagino que eu gostaria que acontecesse em cada fase da minha vida, assim, de idades também. Eu fiz um planejamento até meus 40 anos. Então, tipo, até 40 anos eu quero ter realizado o quê? Porque eu cheguei à conclusão que é isso, né? Se você quer comprar uma coisa, você se planeja. Então, eu quero comprar um carro, eu vou me planejar pra comprar um carro. Isso vai acontecer com um apartamento, com um evento, com uma vontade minha como pessoa. Então, são, tipo, várias coisas. Então, o planejamento, ele tá sempre dentro disso. E a partir do momento que você entende o que você tá querendo fazer, pra onde você tá querendo ir, a tua comunicação vai fluir muito melhor. Então, não parece que você tá tentando atirar no escuro. Parece que você tá conseguindo chegar cada vez mais perto do alvo, sabe? Já enxerga o alvo, mas você tá atirando em torno dele. Em torno do objetivo. O objetivo é o centro, né? Mas em torno. Então você tá pelo menos com o alvo ali na tua cara. Tá muito mais fácil. Então, sim, essa reflexão, independente da fase que você esteja, você tem que entender e reavaliar. Será que agora, nesse momento, eu tô no momento de performar conteúdo? Eu tô no momento de ter novas ideias ou tenho outras prioridades nesse momento? Será que nesse momento a minha comunicação ela vai ser mais assertiva por esse meio ou por esse meio? Só que a única coisa que você não pode deixar de fazer, mesmo com tanta dúvida, é comunicar o processo. Mesmo se ninguém estiver te vendo, mesmo se todo mundo estiver te vendo, você tá agindo. E para cada ação tem uma reação. E essa reação pode vir de público, pode vir de empresa, de negócio, de cliente, independente. Então não deixe de comunicar o processo. E a próxima vez que você se perguntar, caraca, será que eu preciso viralizar meu conteúdo? Será que eu preciso ganhar mais like? Será que eu preciso ganhar mais seguidor, mais view? Começa a se perguntar se você tá alinhada com o que você quer como profissional, como carreira, como pessoa. Sim, é uma conversa um pouco mais profunda, é uma conversa um pouco mais intensa, mas umas coisas que eu fiz também pra conseguir usar o meu foco do autoconhecimento foi começar a ler mais livro de mentalidade, entender também o que eu acredito que é o conceito da vida dentro do que não foi imposto por mim. Então, por exemplo, o subconsciente, eu tava conversando isso com um amigo meu agora esse final de semana. O subconsciente, ele são várias memórias e várias coisas que foram sendo colocadas na nossa cabeça desde quando a gente é pequenininho. O consciente é o contrário. O consciente é a gente que pensa. Nós mesmos, a nossa consciência. Sem nenhum tipo de opinião alheia, sem nenhum tipo de experiência de outras pessoas. Não, você pensou nisso. E você entendeu, e você tentou procurar se alguém colocou isso na tua cabeça, mas não, você teve essa opinião. Então, eu comecei a ser mais consciente também do que eu, Emily, acredito, ou do que foi imposto por mim, pra mim, como pessoa. E, acima de tudo, eu também prezei muito os meus momentos de
de solitude, assim. Tipo, teve muitos momentos no começo do ano que eu ficava sozinha em casa e ficava conversando sobre mim mesma, comigo mesma. Tipo, parece coisa de louco, mas é verdade, porque daí a gente passa a acreditar e entender o que a gente valoriza. E assim, quando você começa a entender também o que você tá querendo comunicar, o que você tá querendo estruturar, é muito importante que você entenda, no final das contas, que ninguém vai validar essa ideia se ela for 100% autoral. Não espere que as outras pessoas validem essa ideia. Tem esse alinhamento com você mesma, essa segurança com você mesma, por mais difícil que seja. Eu tenho 23 anos e ainda tenho muitas inseguranças que eu preciso trabalhar, mas dentro da minha carreira é uma das coisas que eu não tenho insegurança. Eu sei o que eu tô fazendo, eu sei pra onde eu tô indo, e quando eu entendi, depois de um ano, que eu precisava me tornar mais consciente do que eu queria comunicar, qual mensagem eu queria deixar e qual legado eu queria deixar pras pessoas, o processo se tornou muito mais fácil. E ainda por cima eu sou TDAH. Então, tipo assim, difícil pra caramba também de conseguir manter concentração em projetos. Mas a gente tá no caminho. Então hoje, acima de tudo, eu vejo que é isso. Tem gente que me procura pra conversar sobre o conteúdo, mas eu nunca vou deixar de falar pra olhar pro projeto. Porque o projeto é o que vai guiar o conteúdo. Eu espero que você tenha gostado da minha reflexão. E acima de tudo, comenta aqui o que você acha dessa pauta, tá bom? E eu vejo vocês no meu próximo Emily Sem Filtro. Um beijo e tchau!